Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu fiquei assim, ai, que assunto que eu vou falar, que assunto que eu vou falar. E como eu faço vídeo quase todo dia, né? Às vezes a gente fica sem assunto, né? E nem todo assunto a gente pode falar também, porque a gente tem que preservar ah, os outros, né? Preservar, né? Até a gente mesmo, né? Mas eu pensei assim, vou falar o que é minha dificuldade atual, tá? Mesmo que há pouco tempo, né, teve uma seguidora, até acho que não é mais seguidora, mas são dela, né? Comentou que os meus vídeos são muito pesados, que eu devia descrever coisas mais leves e que eu uso o meu canal como terapia e papapá. Acho que não tem nada a ver isso. O meu canal tá ali, ó, Autismo na Realidade. Então eu vou falar a realidade. Claro que vai ter dias que vai ser pesado. Assim como vai ter dias que vai ser leve. Mas vai ser a realidade. Eu não tô aqui para romantizar, eu não tô aqui para, né, brincar de faz de conta. Até porque, assim, o meu objetivo é diminuir o preconceito. O meu objetivo é que os autistas sejam acolhidos de verdade, sejam incluídos de verdade. E para isso acontecer, a gente tem que, a gente tem que entender como realmente funciona o cérebro autista. Se a gente romantizar, se a gente brincar de faz de conta, se a gente, né, fantasiar, a gente não vai conseguir ajudar o autista de verdade, acolher de verdade, incluir de verdade, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre deixei muito claro que o autista, eu sou autista, né? Meu filho é autista e eu estudo autismo há 7 anos, porque o autismo virou meu hiperfoco, né? Virou um hiperfoco para mim. E como a suspeita do autismo do Gabriel foi quando ele tinha 4, 5 anos e o Gabriel está com 12 anos, então faz 7 anos que eu estudo o autismo. Mas sempre tive a humildade também de dizer que tem coisas que ainda tenho que aprender. Não sou da área da saúde, tem coisas que eu tenho que aprender ainda sobre autismo. Eu tenho déficit de atenção, então alguns nomes às vezes eu me engano ou troco, né? Sobre, sobre questões de autismo e tal, né? E nem os tipos de crise, ou seja, todos os tipos de crise que tem no autismo. Mas às vezes eu não falo o nome porque eu sei, mas para não correr o risco de trocar, porque eu tenho déficit de atenção. Então, essa é, para quem tem déficit de atenção, é a questão de nomes, essas coisas é complicado. Por mais que a gente estude, tá? Tá, mas agora a gente já passou 3 minutos, meu Deus. Tonturas. Eu tô com muito. Eu sempre tive esse problema de tontura, na verdade. Mas só que agora, nesses últimos meses, tá demais. Até agora, próxima segunda, eu tenho consulta com o médico da família. Vou pedir tudo que é tipo de exame de sangue, coisa nada e tal. Apesar que eu quase tenho certeza que é psicológico, mas a gente tem que ter certeza, né, gente? Porque às vezes a gente pode se enganar também. Às vezes pode ser falta de uma vitamina, pode ser alguma outra coisa, né? Existe tanta coisa, né? Tantas doenças, tantas coisas, né? E até para me ter essa tranquilidade, não realmente é psicológico e começar a trabalhar isso, né? Mas a tontura tá sendo demais, demais, demais. E às vezes, para quem tá de fora, parece frescura, parece que a gente tá se fazendo, né? As pessoas não falam isso, mas eu sinto isso. E é muito difícil, a gente sofre mais ainda. E às vezes tudo é difícil. Às vezes eu tomo um banho, gente, e saio do banho com muita falta de ar, porque o banho é como se fosse tivesse sido um exercício para mim. Me falta muito ar. Eu tenho que sentar, tomar uma água, ficar um tempo sentada. É como se eu tivesse feito uma corrida. Então, muita coisa no momento que eu fazia, antes eu fazia tudo, gente, em questão de casa, faxina, tudo, tudo, né? Até porque eu não estou trabalhando fora, então, né, eu fazia, mas no momento eu não estou conseguindo, né? Eu tô conseguindo as coisas mais leves, lavar louça, fazer arroz, fritar ovo, essas coisas eu consigo ainda, né? Mas coisas pesadas eu não estou conseguindo fazer, que nem lavar chão, limpar banheiro, coisas varrer casa, até varrer casas eu não consigo, tá difícil mesmo, tá complicado. E o médico da família falou, ah, né, tu tá muito em casa, às vezes o corpo, né, vai, quer dizer, perdendo a resistência, né?
Então, mas eu tô caminhando, né? Que nem hoje eu caminhei até a entrada do meu loteamento, né? Que é uns 10 minutos e voltei, porque também não adianta fazer demais, passar mal, né? No caminho. Eu tenho muito medo de passar mal, eu tenho epilepsia também, gente, então tem que ter cuidados, né? Mas eu fui até meu filho me acompanhou, eu fui até a entrada do loteamento e voltei, que tá uns 10 minutos para ir, uns 10 para voltar, mas eu cheguei passando muito, muito, muito mal. E isso é muito ruim, porque a gente acaba, eu tenho só 45 anos, né? E a gente acaba, eu acabo me sentindo, sabe, muito inútil, muito, né? E daí tem que sobrecarregar as outras pessoas da casa, que tem que fazer a minha parte, a parte que deveria ser minha, né? Não tô dizendo que a mulher tem que fazer as coisas, mas como eu não tô trabalhando fora, né? Eu deveria, né, fazer essa parte, né? Não por ser mulher, mas por estar em casa, né, gente? Eu acho que todos têm que ajudar numa casa, né? Eu não sou machista, mas por estar em casa, entende? Então, eu acabo me sentindo culpada, mal. E tem coisas que pode ser até do próprio autismo, gente. Só que às vezes a gente é ruim de falar, porque daí as pessoas falam coisas que já falaram pra mim que dói muito e que eu não acho verdade, né? Porque eu nunca falei isso, né? Que fala assim, ai, tu usa autismo né? Tu usa autismo, tu se aproveita do autismo, não é porque tu é autista que tu pode fazer o que tu quer. E eu nunca usei o autismo, nunca, 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 né? Usei o autismo, né? E eu sempre falo, né? Mesmo isso eu até falo com meu filho, né? Tu é autista, mesmo assim, tu não tem direito de fazer bullying, não tem direito de humilhar, não tem direito de agredir ninguém, ofender e tal. Isso sempre meu filho. Tanto que meu filho, fora eu, né? Que comigo nós temos um conflito que temos que resolver, né? Estamos tentando resolver, né? Na terapia até, meu filho faz terapia, né? Mas fora eu, com outras pessoas, ele respeita muito, 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 né? Ele nunca ofendeu, agrediu um colega de escola, por exemplo, né? E isso é porque eu ensinei. Mas tem coisas que podem sim ser do autismo, que nem, por exemplo, tu tá num lugar que tem muitas pessoas. E muitas pessoas, às vezes até poucas pessoas, pode ser 6, 7 pessoas, gente, né? Muitas pessoas não é muitas pessoas. Né? No outro dia tu pode ter uma sobrecarga, por ter estado com aquelas pessoas, né? Porque o cérebro autista é diferente, e ter vontade só de dormir, ter um cansaço extraordinário. E isso muitas vezes as pessoas que não são autistas não entendem. O autista, por exemplo, pode ter dias que não consegue falar com ninguém. E não é porque que não gosta das pessoas, que não quer ter amizades, mas porque está num cansaço assim que não consegue conversar com ninguém. E isso muitas vezes as pessoas não entendem. E daí se tu falar que é do autismo, daí é pior ainda, né? Porque já falaram pra mim, né? Pessoas conhecidas minhas, próximas minhas, já falaram pra mim, ai, tu tá se aproveitando do autismo. Antes de tu ter o diagnóstico, que eu tive meu diagnóstico só com 41 anos, tu não era assim. Eu era, gente, eu era. Eu sempre fui assim, porque eu nasci, a gente nasce autista, né? Ninguém fica autista. Só que eu escondia mais. Escondia, eu forçava muito mais. Eu mascarava muito mais. Porque eu achava que aquilo. Eu não podia fazer aquilo. Eu não sabia que aquilo era do meu autismo. Entendeu? Então eu me culpava por aquele sentimento, comportamento, atitude. O que eu fazia? Mascarava, escondia. O que transformou, com o passar do tempo, numa depressão extremamente profunda. Extremamente profunda. Onde, só para vocês terem uma ideia, ano retrasado, eu peguei 2 vezes uma chaleira de água fervendo e joguei no meu braço. Cheguei a esse ponto, gente. Então, isso as pessoas não entendem. Isso as pessoas não entendem. Que as coisas são acumulativas. As coisas têm consequências. E muitas vezes tu não enxerga o que acontece lá no cérebro e no sentimento das pessoas. Tu não sabe. Tu não tá vendo lá dentro. Gente, tá dando tempo. Curte, por favor, curte, comenta e compartilha para me ter vontade de continuar com o canal. Para ver que tá realmente ajudando. Porque senão tem, né? Motivo para continuar, né? Se as pessoas não estão gostando. Então, curte, comenta e compartilha. Beijo no coração de todos.